do Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de estar ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, estar servindo como canal, caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa estar falando aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano. Pois como está escrito nas Escrituras Sagradas, e há nos verdadeiros ministérios, pois nós trabalhamos com o ministério de sorteios, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui dando continuidade à igreja realizada através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Inclusive, também estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e mais 10 milhões para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, para que vocês vejam nossa sinceridade, seriedade, comprometimento para com o reino, a palavra, o evangelho e a justiça do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos agora à ministração de uma oração, para darmos início às ministrações nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está junto conosco através dessa internet a tua poderosa paz, graça e alegria, para libertar e edificar cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra toda obra da carne, do maligno ou da religiosidade, cada cilada e armadilha do inimigo que tentar de alguma forma interferir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, e haver multidões e multidões de igrejas vivas, sal e luz, ovelhas benditas, amadas, amigas do nosso Senhor Jesus. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, para que elas sejam edificadas, protegidas e transformadas pela tua palavra, alcançando cada família, cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração através dessa internet.
para que eles possam interagir como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, e que haja, assim como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que querem interagir, querem participar da live e tirar suas dúvidas, terão oportunidade no final dela. Aquele que querem apenas acusar, sem escutar primeiro, também não terá oportunidade de falar. Estamos aqui como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para interagir com boa ordem e decência, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então já escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Hoje eu estarei dando início aos rebanhos benditos de números ímpares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos porque o Senhor Deus sempre nos comparou a rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendita é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, dentre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixando sempre claro, estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Para que qualquer um, mesmo sem conhecimento, ou até mesmo sem temor das Escrituras Sagradas, possa colocar à prova nós e o nosso caráter, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa madrugada e você esteja aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10 são os primeiros a receberem a palavra do Senhor aos seus corações nessa madrugada. E também deixe nos comentários o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Pois já alcançamos mais de 40 países através das 7 principais redes sociais que estamos ao vivo neste momento. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus. Livro de 1 Reis, capítulo, glórias ao nosso Deus, 8. 1 Reis, capítulo 8, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, 1 Reis, capítulo 8. E para meditação do rebanho bendito par de número 10, livro de 1 Reis, capítulo 9, para sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 8. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E vamos à ministração de mais uma oração. Pois lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. Para continuar recebendo orações, basta estar seguindo ou se inscrevendo, pois nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo.
Em teu santo e poderoso nome eu peço que cada um desses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, através dessa internet, nesta live realizada durante a madrugada ou acompanhando futuramente as gravações, possam ser lavados e limpos pela tua santa e poderosa palavra sendo ministrada através de nós. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal, janela e coração, de cada família, cada ambiente, cada lar onde essa live alcançar, para que eles possam ser transformados e edificados na tua palavra, verdadeiramente sobre a rocha, para produzir abundâncias de frutos permanentes. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, boas promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. E em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração, no livro de 1 Reis, capítulo 8, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então se inscrevam, nos sigam e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, estarem recebendo a palavra do Senhor em seus corações. Vamos aqui à ministração, no livro de 1 Reis, capítulo 8, do versículo 55 ao versículo 61. Pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 8 aqui do livro de 1 Reis é muito importante porque ali nós vemos uma liderança política abençoando o povo do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e vemos um ponto muito importante: a exortação a guardar e praticar as palavras e os mandamentos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui no versículo 61 está escrito: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Demonstrando como a palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, igual a perfeito o vosso Pai que está nos céus. Demonstrando como é importante haver sinceridade e transparência da nossa parte para com a palavra, a justiça e a presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que é algo que eu trago aí a bordo nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Eu instruo e ensino todos vocês a vocês também saberem a diferença de o que é ser perfeito e ter obras perfeitas, para que vocês jamais caiam na cilada do inimigo do perfeccionismo, que é uma cilada do qual tenta fazer com que as pessoas acreditem que elas não são capazes de fazer.
Então instruo cada um de vocês para que vocês saibam ter esse discernimento, para que possam permanecer firmes sobre a rocha, a palavra, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui deixou bem claro, no versículo 59, que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante o Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Demonstrando como que verdadeiramente, cada um dia, cada um momento, precisamos do Senhor de uma maneira diferente. Mas sempre, em todo momento, nós precisamos constantemente da presença dele. E é importante nós sabermos buscar o Senhor, adorar o Senhor e crer no Senhor em espírito e em verdade, como está escrito, como ele determinou para cada um de nós, para mais uma glória do nosso Senhor Jesus. E para adquirir a série completa dos meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, nessa rede social você encontra no comentário fixado ou então na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @MillerOfertadim, para que todos vocês estejam se posicionando como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. E também lembrando sempre a todos vocês que adquirir esses 12 livros não é apenas um investimento intelectual que você faz, como é também uma garantia que você adquire de ter um trabalho junto conosco, seja na área empresarial, seja na área política, seja na área financeira, seja na área espiritual ministerial. Nós temos oportunidade a cada um de vocês, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas é muito importante você estar examinando versículo por versículo, e não é um curso. Ensina e instrui todos vocês, mas não é um curso. São 12 livros para você estar adquirindo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, para interagir conosco nos comentários e tirar suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para estar interagindo conosco e participando dessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à administração. E aqueles que trabalham nas lives, nossas igrejas virtuais, ministérios e canais são nossos irmãos em Cristo Senhor Jesus. Mas linhagem sanguínea não tem não, tá bom? Sejam todos muitíssimo bem-vindos, apenas o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capaz, graça e alegria, nosso Senhor Jesus. Próximo rebanho bendito, ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6 a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E eu também não sou profeta, abençoado, tá tentando ajudar, mas tá atrapalhando, que eu não sou profeta. Eu sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lucas 16, versículo 16. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. A lei e os profetas foram até João. E eu estou aqui para crer no Senhor como está escrito e jamais vou dizer que eu sou algo que o Senhor Jesus afirmou que já acabou. E o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada é o livro de Atos, que possui 28 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Atos capítulo 16. Para meditação do rebanho bendito par de número 6, livro de Atos capítulo 17, para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 7 para que logo mais você esteja recebendo mais uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção de cada uma dessas vidas, dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live ou acompanhando futuramente as gravações. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo sobre cada área e setor dessas vidas que receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós.
e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O João Salmito de Fortaleza, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela é a única exceção. Vamos aqui à ministração do livro de Atos, capítulo 16, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Livro de Atos, capítulo 16, do versículo 28, que essa passagem aqui é muito forte, de Atos, capítulo 16. Vamos aqui, Atos, capítulo 16, do versículo 30 ao versículo 36. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 16 aqui do livro de Atos é muito forte, porque ali nós vemos diversas vidas confessando e reconhecendo ao Senhor Jesus o Cristo e sendo batizadas naquele mesmo instante. Eles só eram instruídos do que era necessário para discernirem, conseguirem discernir se eles creiam ou não no Senhor Jesus o Cristo, que Ele é o Filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eram pessoas que não tinham sequer conhecimento algum de quem era o Senhor Jesus. Então eles faziam aquela introdução, ensinavam, instruíam, e naquele momento o Espírito Santo de verdade testificava a palavra no coração de cada um deles, porque não era a palavra deles próprios, mas sim era a palavra do Senhor e Salvador de suas vidas. E aqui nós vemos que naquela mesma madrugada, cada um, tanto o carcereiro quanto todos aqueles que estavam na sua casa, foram batizados para formarem uma aliança com nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida, nós vemos ali a injustiça, algo que era para vergonha, se tornou uma honra, verdadeiramente para o reino. Havia sido vergonha para Silas e Paulo, que foram humilhados, presos em público e escorraçados. Mas agora, para o reino, havia tido uma grande festa no céu. Mas não acabou por ali, porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, depois foi lá e verdadeiramente exaltou Paulo e Silas, tanto naturalmente quanto espiritualmente, demonstrando que aqueles que são fiéis na dificuldade, na tribulação, nas perseguições, nos momentos difíceis, sem murmurar, que é o essencial, o principal, sem murmuração, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso depois exalta aonde havia sido humilhado. Pois eles tentaram, o inimigo ainda tentou de alguma forma terminar aquela situação ali apenas na humilhação. Mas Paulo, como alguém muito bem instruído, com a sabedoria do Espírito Santo de verdade, sabia que aquela situação não poderia ficar daquela forma. E como é realmente importante nós sabermos verdadeiramente quais são os nossos deveres, as nossas obrigações e também os nossos direitos, para exigirmos de toda e qualquer autoridade, principalmente aquelas que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Eu estarei apresentando a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias sobre as 10 afirmações, para que vocês estejam atentos, examinando com muita atenção e cuidado, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
O Ginomani, que está em São Paulo, não, que tem a irmã em São Paulo, que vai para Goiás, seja muito bem-vindo, capaz, é graça e alegria no nosso Senhor Jesus. Deixe um comentário, sua cidade, seu estado, e logo mais estejam interagindo conosco e participando da live para mais honra e glória no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora estarei apresentando a vocês a mensagem sobre as 10 afirmações. Então prestem todos muita atenção e examinem versículo por versículo presente nessa mensagem. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24, e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4,
foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Lembrando que algumas redes sociais essa live fica salva e você vai poder voltar para pausar, diminuir a velocidade e anotar cada um desses versículos para que vocês estejam examinando com muita atenção e cuidado. Pois como foi ministrado ali em 1 Reis capítulo 8, é necessário que os nossos corações estejam perfeitos diante do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 5, versículo 48. E ali também em Atos capítulo 16, nós vemos que o corpo do apóstolo Paulo e de Silas havia sido preso, mas o espírito deles permaneceu livre em todo momento. Por isso que eles tinham poder e autoridade para libertar aqueles que estavam livres de corpo, mas presos em espírito. Então é necessário que nós venhamos estar examinando e nos posicionando como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Capaz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo. Capaz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Lembrando a todos vocês que todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E o próximo livro é o livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. O próximo livro a ser ministrado para aumentar a nossa fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo... Glórias ao nosso Deus, Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Hebreus, capítulo 8. E para a meditação do rebanho bendito par de número 2, livro de Hebreus, capítulo 9, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, oração de número 8. Primeiro foi 1 Reis 8 e agora Hebreus 8 e no meio Atos 16, 8, 8 e 16. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como sempre, a numerologia presente nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus. Pois algo que nós já viemos afirmando a vocês já há quase 3 anos, que a Bíblia Sagrada, ela é números. Antes de ser letra, ela é número. Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso trabalha através do número, da matemática, do tempo, da quantidade. Pois o número é exato, não tem curva, não tem meio termo. Para que verdadeiramente haja a vontade, a palavra e a justiça do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso sendo executada em nossas vidas e através de nossas vidas. Então vamos aqui à ministração da oração de número 8. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial. Eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa, bendita e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, queimando, prendendo e destruindo toda a trave, toda a venda, toda a armadilha do inimigo, para que cada uma dessas vidas que receberem através de nós a tua palavra, possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem um só Espírito junto conosco, para bendizer, exaltar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Como também nós aí afirmamos, tá aí as inteligências artificiais, está correto? Para mostrar a cada um de vocês que nós verdadeiramente estamos aqui firmados na palavra do Senhor Deus, no Evangelho e na sua justiça. Usam das inteligências artificiais para tentar provar que a gente está mentindo e só trazem mais ainda reafirmações de que nós sempre fomos sinceros e transparentes para com cada um de vocês desde que iniciamos as nossas atividades na internet já há quase 3 anos.
sem contar os quase 30 anos de preparação com obras sociais, projetos de bairro, em casa, em cada um município, verdadeiramente trazendo aquilo necessário para o ser humano. O alimento para o corpo, comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, além da oportunidade de todos serem igrejas vivas, sal e luz nosso Senhor Jesus, pregando e anunciando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Gratidão, Senhor. Vamos aqui à ministração. No livro de Hebreus, capítulo 8, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 8 do livro de Hebreus, demonstra a perfeição do sacerdócio, do sacerdote, do sumo sacerdote, segundo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que puxou a ordem segundo a ordem de Melquisedeque, que precede todas as anteriores alianças feitas com a linhagem de Levi, de Arão e de Levi. Como é importante verdadeiramente a gente estar examinando com muita atenção as escrituras sagradas e vendo que mesmo aqueles que, principalmente aqueles que mais tinham intimidade com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é os que mais foram obedientes ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E é importante a gente começar a examinar as escrituras sagradas e trazer sempre aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus e parar de criar essas falsas teologias, filosofias, fábulas religiosas que não servem de proveito algum. Muito pelo contrário, só fazem trazer tudo em vão. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Aqui vemos que Moisés, mesmo já fazendo tudo como estava, como o Senhor havia determinado, novamente o Senhor ainda avisou: certifique-se de que faça tudo conforme eu te ordenei. Não porque Moisés não sabia, mas sim para ficar registrado a todos nós que nem mesmo o homem que falava frente a frente com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, teve a autonomia de agir por si só, como ele bem pensou e imaginou quando era algo referente à obra do Senhor. Então é necessário a gente lembrar que aquilo que o Senhor determinou não tem nada nem ninguém, nenhuma autoridade que o próprio Senhor venha levantar que vá derrubar a autoridade que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso possui. E aqui demonstra como verdadeiramente vemos que através de superiores promessas que o Senhor Jesus, o Cristo, exerce o verdadeiro sumo sacerdócio, em que ele levantou reis e sacerdotes em todas as nações, para adorar e crer nele como está escrito e como ele determinou para cada um de nós. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus.
E abençoados, agora eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então hajam como a igreja nobre do Senhor Jesus, em Atos 17, versículo 11, ouça a palavra do líder e depois examine nas escrituras sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Pois ninguém tem autonomia e isenção de ser examinado, pois o próprio Senhor Jesus se colocou à prova. João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? E é assim que age aqueles que são verdadeiramente tementes ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não tem medo de serem examinados e colocados à prova, porque tem convicção de que não há erro e não há defeito em suas obras, pois está aqui certificando-se de que esteja exaltando e bendizendo ainda mais o nome de nosso Senhor. Então prestem todos muita atenção na mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Quem quiser voltar, não conseguiu anotar algum capítulo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas, para você anotar e depois ir conferir cada uma palavra nas escrituras sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações, pois lembrando que nós damos a garantia a todos vocês de que nada que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, porque vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas reservadas para cada um de vocês, para mais honra e glória no Senhor Jesus. Então já escolhi seu número de 1 a 12 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração nessa madrugada.
Próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4 a estarem recebendo a palavra do Senhor em seus corações. Deixe nos comentários o primeiro nome, a sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E logo mais, nesta live, estejam interagindo conosco e tirando suas dúvidas ao vivo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Livro de Malaquias, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Lembrando que nós também estamos de segunda a sexta. Eu estou de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no nosso canal @mileofertadim, onde eu estou lá durante toda a live para interagir com vocês e tirar suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Malaquias, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3 para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Malaquias capítulo 3. E para meditação do rebanho bendito par de número 4. Livro de Malaquias capítulo 4 para sua meditação. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e compartilhem para que outras vidas recebam a palavra do Senhor aos seus corações. Curtam também a live e se inscrevam para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essas ministrações da tua santa e poderosa palavra, através desta tua maravilhosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando cada coração, de cada vida, de dentro para fora, para que haja a tua luz brilhando e dissipando tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, para que essas vidas venham louvar e engrandecer cada vez mais ao teu santíssimo e poderoso nome em cada área e setor de suas vidas, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Malaquias, capítulo 3, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais
vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 13 aqui do livro de Malaquias é muito forte, principalmente para a atual geração. Porque uma parte em que a liderança religiosa gosta só de focar é na parte em que o Senhor afirma e chamando de ladrões aqueles que não entregam a oferta e o dízimo. Essa parte todo mundo sabe de cor. Tanto quem apoia a oferta e o dízimo, quanto quem é contrário à oferta e o dízimo. Mas a mensagem principal aqui desse capítulo é a preparação, que envolve oferta e dízimo, mas que não engloba somente isso. Pois lá em Mateus 23, versículo 23, o Senhor Jesus afirmou: deveis, pois, fazer estas coisas, mas não omitir as maiores, demonstrando como verdadeiramente é essencial estarmos perfeitos e direcionando os nossos caminhos 100% na palavra e na vontade do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Mas aqui o Senhor Deus está anunciando a vinda do Messias, de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e fazendo um questionamento excelente a todo o povo. Quem poderá suportar o dia da vinda dele? Porque todo mundo quer que ele volte. Mas se você está preocupado qual vai ser a cor do cavalo, que dia vai ser, quando vai ser, como ele vai começar, se vai ter arrebatamento, se não vai ter arrebatamento, a única coisa que você deve se preocupar é se quando ele chegar perante você, quando ele te encontrar, ele vai encontrar você com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, com a botija cheia de azeite, ou seja, andando em santidade e em santificação, com abundância de boas obras e de bons frutos em nome dele. Não ache que a boa obra, o bom fruto é só você deixar de fazer aquilo que é errado, não, tá bom? Porque isso aí é o seu dever e a sua obrigação. Tem gente aí se orgulhando, e eu falo liderança, se orgulhando de ter deixado de fazer aquilo que não passava da obrigação deles. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Parou de pegar a mulher do amiguinho? Não fez mais do que a sua obrigação. Parou de roubar? Não fez mais que a sua obrigação. Parou de mentir? Não fez mais que a sua obrigação. Então é necessário a gente examinar o que também é a nossa obrigação. Mateus 25, do 31 ao 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que em nome dele amam aos pequeninos irmãos através de atitudes, dando comer, beber, dormir, vestir, disponibilizando seu tempo para demonstrar o amar do Senhor Jesus, que não se constitui só por palavras, mas sim é manifestado e testificado através de atitudes. Pois lá em João capítulo 13 ele afirmou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui demonstra como o Senhor virá para exercer o juízo e a justiça. E aí tem uma outra passagem do Senhor Jesus, que muitos também falsos mestres, falsa liderança, falsos no evangelho, distorcem a palavra do Senhor Jesus, em que ele havia afirmado que ele não havia vindo para julgar, mas sim que ele havia vindo ali para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vamos examinar que a vinda do Senhor Jesus, o porquê ele se fez carne e se fez homem, realmente não foi para julgar as pessoas, foi para criar o caminho para a salvação, a vida eterna livre. Mas após ele ter sido glorificado, ele recebeu a autoridade do Pai para julgar todas as coisas mediante a palavra. Tanto é que lá em João capítulo 7, versículo 24, o Senhor Jesus afirma: julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Pois lá em Mateus capítulo 7, ele tinha falado para você não julgar conforme você acha, pensa ou imagina. Porque aí sim, com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Como o apóstolo Paulo também questionou lá a liderança, novamente a liderança. Eles sempre jogam para o povo, mas o tempo todo o que está sendo questionado ali é o caráter da liderança. Porque se a liderança está firme e fiel nos caminhos, o rebanho começa a guiar, a ser conduzido pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro pastor que cura, transforma, restaura e salva cada uma de suas ovelhas. Mas nós vemos como é essencial. Como lá o apóstolo Paulo afirmou: tu que devias ser mestre, ensinar aos outros que não devem fazer, mas tu fazes? Então é isso que é necessário a gente examinar. Pois vejo liderança religiosa querendo dar lição de moral no povo, que com o acesso que eles têm, os recursos que eles têm, eles estavam batizando pouquíssimas pessoas por ano, eles estavam convertendo pouquíssimas pessoas por dia, sendo que ele mesmo reconheceu que ele não estava fazendo nada daquilo.
Porque ele acha que ele criou o impériozinho de palha, que agora ele vai entrar no reino de ouro 100%, como se fosse o top do top, o maior galardão. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado aquilo que está escrito, que o Senhor determinou. Aqueles que verdadeiramente são encontrados dignos são os que irão entrar no reino dos céus. E você não é digno com base na sua conta bancária, seja ela com bilhões, seja ela com centavos. Você não é digno por causa do templo físico que você frequenta, seja ele grande, seja ele pequeno. Você não é digno por causa da forma como você acha, pensa ou imagina, mas sim como você age de acordo com a palavra, a justiça e os caminhos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que a palavra e as boas promessas do Senhor se cumpram a favor de nossas vidas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E eu instruo mais cada um de vocês nos meus 12 livros da série, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Você encontra o link na minha bio do meu canal, @milhaofertadim, ou então no comentário fixado ou na descrição da live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Lembrando que você também pode entrar em contato conosco e se afiliar conosco para estar revendendo esses livros. E cada um livro que você revender, você tem uma comissão de 30% para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. O Tauã do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12 a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Então se inscrevam e nos sigam para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Escolha o número de 1 a 7 para você ter mais uma palavra do Senhor sendo semeada aos seus corações. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado, semeado em seus corações. Livro de Filipenses, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Filipenses, capítulo 3. E para meditação do rebanho bendito par de número 12... Livro de Filipenses, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, cidade e estado, que logo mais estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso caminho, verdade e vida, Santíssimo Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja através dessas ministrações da tua santa e bendita palavra, sendo ministrada através de nós, haja o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver interferindo dessas pessoas receberem, reconhecerem e praticarem a tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos amados do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que há no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, curando e transformando cada ambiente, cada família, cada coração, onde essa live alcançar. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos aqui à ministração do livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 do livro de Filipenses é um exemplo perfeito para que todo mundo que frequenta templo físico, igreja de 4 paredes, que fala sobre Jesus Cristo, seu Senhor, esteja examinando com muita atenção e cuidado. Palavra do Senhor Jesus, João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E como é importante a gente ver, além do texto, ver o contexto e principalmente não tirar um trecho e isolar. Porque aqui o apóstolo Paulo afirmou com todas as letras, olha, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está claramente se referindo às obras, condutas, comportamentos. Tanto é que ele ainda afirma não ter havido ainda alcançá-lo, que ele ainda via obras e frutos, que ele podia ser ainda mais aperfeiçoado. Ele não afirmou que havia defeitos, mas afirmou que havia ainda assim como melhorar. Pois aqui no versículo seguinte ele afirmou, irmãos, quanto a mim, não julgam vê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ué, ele só fala, ele só escuta? Não, ele faz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, demonstrando como ele continua ali perseverante na caminhada, se direcionando e direcionando os seus passos ao caminho, à palavra e à justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 15 ele traz agora sim sobre o ele, o ser dele. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Agora sim, o apóstolo Paulo estava afirmando de quem não somente ele era, como todos aqueles que estavam ao redor dele também são perfeitos. Porque ele, muito bem estudado e letrado nas Escrituras Sagradas, reconhece que o Senhor que nos criou faz tudo perfeito. Como ele iria afirmar que ele é imperfeito se ele não é obra dele mesmo? Se ele não é obra dos pais dele? Ele é obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado e saber discernir aquilo que nós somos e daquilo que nós temos, que nós fazemos, que é totalmente diferente. Devemos buscar nos aperfeiçoar nos caminhos do Senhor, como o próprio Senhor afirmou. Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, igual a perfeito vosso Pai que está nos céus. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor ao seu coração. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Abençoado ele que está precisando de dinheiro, entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai te passar as instruções para que você possa se tornar uma revendedora de nossos livros, para que cada livro que você revender, você tenha uma comissão de 30% em cada um livro que você revender, sem você ter custo algum. Então entre em contato conosco, que a nossa produção vai te instruir, tirar suas dúvidas, para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. Escolha seu número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de Deuteronômio, que possui 34 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Se inscrevam, nos sigam e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, chegando aos seus corações. E também faça sua obra para com o Senhor, pedindo os nossos templos físicos na sua região. Próximo livro a ser ministrado, o livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Deuteronômio capítulo 4. E para a meditação do rebanho bendito par de número 8, livro de Deuteronômio capítulo 5, para a sua meditação. Deixe também nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E logo mais estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus.
Vamos agora à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para que a palavra do Senhor alcance cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, através dessa internet, para mais honra e glória nosso Senhor Jesus Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores, ou inscritos e membros, ou ofertantes, ou dizimistas, desta tua forte igreja virtual, @igrejas benditas. Que através dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramada em cada corpo, alma, espírito e coração, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação, onde essa live alcançar em cada uma vida que estiver buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco. E através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas através de nós, haja diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. E em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Feche os olhos. Vamos aqui à ministração. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 34 ao versículo 40. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres e com peleja, e com mão poderosa e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 aqui do livro de Deuteronômio é muito forte, porque ele ia trazendo novamente a mente do povo de Israel, que verdadeiramente o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é fiel e verdadeiro. Que a palavra dele se cumpra em nossas vidas, para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui demonstra como verdadeiramente é essencial a gente reconhecer tudo aquilo que o Senhor já nos fez. Parar de ficar pedindo e buscando aquilo que Ele pode fazer, que Ele tem capacidade de fazer, e já demonstrando a gratidão àquilo que Ele já nos fez. E aqui demonstrou como que é importante permanecer obedecendo ao Senhor, mesmo após tomar posse da herança, para que continue vivendo bem, tanto si quanto aqueles que vierem após de ti. Pois é necessário nós crermos no Senhor, como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade.
E eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções de nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para que vocês estejam atentos, examinando com muita atenção e cuidado, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando o seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDinha. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Mensagem dada a todos vocês, abençoada, assim como diz ali a mensagem, Thaís, abençoada. Como a gente disse, a gente pode te ajudar. Entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te instruindo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra, nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Então entre em contato conosco no privado, peça os nossos templos físicos na sua região, para que você não só seja muito abençoado, como também se torne uma bênção do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso na vida do próximo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que será uma meditação para todos nós. O livro sorteado é o livro de Tito, que possui 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado, o último livro nesta madrugada. Então já escolha o seu número de 1 a 7, que logo mais estaremos sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. É uma meditação
para todos nós nesta madrugada. Livro de Tito, capítulo 2, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então já se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para que a palavra do Senhor e o Evangelho de sua justiça alcance toda a criatura. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando durante a madrugada junto conosco. Que haja a provisão e a providência do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e coração que estiver com sinceridade, buscando a tua palavra, o teu reino e a tua justiça em um só Espírito, junto conosco através dessa internet. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento ou para onde ela venha a ir. Que seja o teu nome exaltado e engrandecido ainda mais nessas vidas e através dessas vidas. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, prendendo, destruindo e removendo todo espírito imundo ou maligno, de miséria, de opressão, que estiver de alguma forma interferindo em cada vida que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço ao Senhor muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capazes e a graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Vamos aqui à ministração do livro de Tito, capítulo 2, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Tito, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende. E repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 2 aqui do livro de Tito é muito forte, porque aqui nós vemos a instrução para que haja verdadeiramente a permanência nos caminhos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Porque falar para seguir, para fazer é fácil, mas agora instruir como e o que deve ser feito, tudo de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, é isso que é necessário, parte da liderança para com o povo, as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aqui demonstra como que é importante nós sermos obedientes à palavra do Senhor, para que estejamos sempre com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, e no adiante de nós. Pois aqui no versículo 13 está escrito assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, demonstrando claro que tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer é por causa dele, por meio dele e para ele devem permanecer sempre sendo todas as coisas. Pois ele não pensou em si quando se fez carne, se fez homem e se entregou na cruz para que todo aquele que nele crer seja salvo e livre do pecado, para mais honra e glória nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui demonstra como é importante se posicionar com seriedade. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Não falou, irmãozinho, se você não quiser fazer, sente no seu coração. Deus sabe da sua capacidade, se você sabe, consegue ou não fazer. Não, é se posicionando mesmo, com autoridade. As pessoas hoje em dia confundem confiança com arrogância, outros confundem autoridade com soberba. Então vamos examinar com muita atenção. Cada um que está firmado na palavra do Senhor, no Evangelho, no Senhor, na justiça do Senhor, deve se posicionar como tal. Você é filho do Altíssimo ou você é filho daquele que foi banido? Então examine com muita atenção, porque as suas obras, os seus frutos, a forma como você se comporta, que vai determinar quem é o seu pai. Mateus capítulo 13, palavra do Senhor Jesus. Os filhos das trevas, o joio, e os filhos da luz, o trigo, estão juntos, mas não estão misturados. E aquilo que discerne um do outro não é a aparência, não é aonde ele está, e sim é o que ele produz, o que parte dele e em nome de quem é partido isso. Pois lá em Mateus 25, o Senhor Jesus foi claro, em meu nome. Não adianta ser o nome da sua congregação, no nome da sua empresa ou no seu próprio nome. É em nome dele. Todas as coisas devem ser praticadas com perfeição para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora escolha o seu número de 1 a 7 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa madrugada, junto conosco em um só Espírito. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, se você escolheu o número 7. Não caiu não. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, se você escolheu o número 1. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, abençoados, enquanto eu vou fazendo um convite a todos aqueles que querem crer e reconhecer no Senhor Jesus Cristo, basta vocês irem deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E aqueles que deixaram perguntas lá atrás, coloquem aí a pergunta novamente, que eu estarei respondendo cada um de vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Muita atenção, você que quer confessar e reconhecer o Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador de sua vida, de corpo, alma e espírito. Declare aí abaixo nos comentários, confesse ele publicamente, como em Mateus capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 33. Declare a seguinte frase, escreva, eu, o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador
de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no secreto, no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, onde está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E continue a oração ainda de joelhos em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. E aí nesse momento você para, faz a lista, fala todo e qualquer jugo e fardo pesado que você estiver carregando, seja sonhos, desejos, sentimentos, amarguras, vícios, você fala nesse momento da oração e continue a oração. Senhor Jesus, eu recebo de ti também o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando, quem não conseguiu fazer essa oração agora, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. @ é aquele azinho com o círculo em volta, igrejas benditas no plural, tudo junto. Você vai encontrar nossas redes sociais, em todas elas, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E volte na próxima live para fazer assim como Marcos e confessar e reconhecer o Senhor Jesus o Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Seja para mais honra e glória ao Senhor irmão, Jesus. estamos juntos, irmão. Muitíssimo amém. Estamos juntos, entre em contato conosco, procura se firmar aí, Muitíssimo que amém. nós vamos te ajudar onde quer que você esteja. Glória Em ao nosso qualquer Senhor lugar do Jesus. Brasil que você estiver. Entre em contato conosco e deixa lá o teu nome lá conosco, tá bom? Exatamente. No privado aí, entra em contato. Tamo E junto. ele havia comentado, tem uma passagem que fala que tem pobre que se faz de rico e não tem nada, e tem rico que se faz de pobre, mas não, é lá no livro de Provérbios, em que afirma que há príncipes andando a pés como se fossem pobres, e há, não sei nem se é pobre que usa se é pobre a palavra usada, e há outras pessoas, eu vou usar a palavra inferior porque eu acho que não é pobre que está escrito lá, e há pessoas inferiores se colocando em posições Os de rei. príncipes estão andando a pé e os pobres, na verdade, estão andando de... Mas não lembro se era pobre a palavra, mas eu lembro que é no livro de Provérbios. E aí demonstra como que aqueles que são verdadeiramente edificados para coisas maiores passam por momentos ali de dificuldade. Aí vem o ponto. É por falta de conhecimento ou é para amadurecimento? Glórias a Deus. Então é isso que é necessário a gente examinar. Jó, ele sentiu coisas piores porque ele não tinha o conhecimento para se firmar ali na palavra do Senhor e ter a tal da paciência e esperança que tanto falam que Jó tinha. Sendo que Jó não tinha paciência nem esperança, já que ele não tinha com o que aguardar, com o que esperar. Já que ele não tinha promessa nenhuma para ele, para a vida dele, de que aquela situação iria mudar de alguma Mas, forma. glória a Deus, é uma grande festa no céu que está acontecendo. Exatamente. Não se afaste de nós. Nós sempre vamos estar junto contigo no espírito. Ainda que sejamos ausentes quanto ao corpo, mas sim em espírito. Nós podemos te ajudar em qualquer lugar do Brasil que você estiver. Então, Para não mais nos honra, abandone. Senhor. É mais fácil você nos Muitíssimo abandonar, mas nós não te abandonamos não, tá bom? Exatamente. Para mais um glória ao Senhor Jesus. Pois em Vamos menos de um abrir uma minuto. congregação onde você está aí, ó. Muitíssimo amém, pois através da internet aqui em menos de um minuto, nós todos estamos juntos em um só Espírito, para mais uma glória no Senhor Jesus. Aí, abençoado, Estamos oferecendo 10 milhões de reais, aonde se alguém mostrar que a gente não é mais deficiente do que Exatamente. qualquer um tempo físico, tá bom? E ele comentou também, a Bíblia fala de várias formas, mas o sentido é verdade e salvação. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. O Senhor fala conosco de muitas formas, através das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E é importante que nós estejamos prontos para ouvir, porque nem sempre Ele fala da forma que a gente quer ou o que a gente quer ouvir, que esse é o mais perigoso.
que muitas pessoas pedem ao Senhor uma resposta, mas o Senhor não fala aquilo que elas querem ouvir, aí elas acham que ele não respondeu. E fica questionando, Senhor, por que não me respondeu? Não é que ele não te respondeu, é que ele não deu a resposta que você queria. Então é importante examinar com muita atenção e cuidado. Conosco aí, todos os dias você vai ter 3 livros da Bíblia Sagrada para você poder meditar. Certo? Exatamente. E nós estamos na igreja de Atos, capítulo 1 ao capítulo 7. Glória a nosso Senhor Jesus. Lembre-se bem, você está junto conosco. Nós somos a igreja de Atos, capítulo 1 ao capítulo 7. Você Glória vai lá a ler Deus. tudinho e você vê. Entre nós, ninguém pode ter necessidade de coisa nenhuma, tá bom? Exatamente, para mais uma glória de Jesus. E o agora está no hospital, agora não está bem. Glória ao nosso Senhor Glórias Deus Poderoso, a Deus. seja muito bem-vindo, capaz, é graça e alegria ao Vamos nosso Senhor orar. Jesus. Muitíssimo amém. E o Cauã do Ceará perguntou, tem alguma ideia de quem era aquele anjo que ajudou Jesus no Getsemane quando Jesus estava angustiado? Não me recordo dessa passagem de Jesus, do Senhor Jesus sendo ajudado por um Não, anjo. eu sei de onde ele está falando. No caso, foi até os anjos que ajudou o Senhor. Lá em Mateus capítulo 4, aonde o Senhor Jesus foi levado no deserto. Sim. E depois veio o anjo e realmente abençoou ele. Exatamente, lembrei. Glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aí agora o que é necessário? É irrelevante quem é o anjo, porque a obrigação ali era o que ele estava fazendo. A atitude que ele fez é mais importante do que quem ele era realmente ali Na naquela verdade, passagem. eu posso te garantir pra você que não era um anjo só não, tá? Era um exército de anjos que verdadeiramente estava ali, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. É isso aí que tem que olhar. Assim que está escrito na Bíblia Sagrada. É um exército de anjos. Está lá em Hebreus capítulo 1. É um exército de anjos que estão para poder ser conservo daqueles que ministram a palavra. Muitíssimo. Também lá em Apocalipse também você vai encontrar também, tá bom? É um Exatamente. exército de anjos. Para mais Apesar que agora foi um seja só que Jesus. ajudou, mas tinha um montão parado para poder ajudar, tá bom? Exatamente, mas ele falou que não era essa passagem que ele estava se referindo, não, que ele vai ver ali qual é a próxima. E aí, mas tem pouco tempo, só temos mais 3 minutos de live. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, é graça e alegria em nosso Senhor Jesus. Interajam conosco, participem da live, tirem suas dúvidas. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com @igrejas benditas, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h40 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Entre em nosso Deus. contato com os outros municípios, com os outros Muitíssimo estados, que isso é muito importante. E o Senhor Jesus vai dar com certeza, a palavra dele é viva, vivifica, é espírito, é vida, é fogo e é espada, e com certeza ela se move, tá bom? Então, Exatamente. ele já está garantindo que você vai ser abençoado se você divulgar a obra dele. Por Amém. isso que a nossa igreja é muito mais eficiente, porque a nossa igreja você pode fazer a obra através do seu telefone celular. Você pode chegar a todos os municípios, a todo mundo, através do telefone fazendo a obra Muitíssimo dele, tá bom? Isaías Cola 64, conosco. versículo 4, e Mateus 16, versículos 24 a 27. Para mais honra e glória, nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, age a favor dos seus, de acordo com as suas obras, da maneira dele. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Lembre-se de adquirir a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. 12 princípios essenciais para que cada um de vocês possam estar verdadeiramente buscando a presença e a palavra do Senhor, se posicionando e agindo como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, sendo usados como vasos de honra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então você adquire os livros completos no comentário fixado, na descrição da live ou em outras redes sociais. Você encontra o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sendo semeada aos seus corações, tudo para mais honra e glória de Jesus. Na parte que ele fala, Pai, porque aparta de mim esse cálice, se possível, chega os anjos dali e consola o Senhor Jesus o Cristo. Demonstrando ali que o Senhor ainda estava com o Senhor Jesus, porque ele ainda não havia recebido sobre si o pecado de todos. Mas é um exército. Exatamente. Ele mesmo falou assim, se eu clamar o Pai vai me mandar Um exército. um exército. Exatamente. E dito e feito, o Senhor verdadeiramente envia um exército a favor daqueles que o amam, daqueles que Glória. o temem. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Aleluia. Jesus. Então entre em contato conosco, peça um de nossos templos físicos na sua região e faça a sua obra para com o Senhor nosso Isso Deus. só tem só as igrejas que ministram a palavra como está escrito. Esse exército é só Exatamente. separado para essas pessoas, tá? Hebreus capítulo 1, vai lá dar uma olhada, tá bom? Salmo 104, o Senhor torna ministros de fogo, labaredas de fogo, aqueles que são seus ministros. E Glória. Salmo 91, a legião de anjos trabalhando a favor daqueles que o amam, daqueles que o temem, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, na @igrejas benditas, e 12 minutos antes das 7, na @mileofertadim. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo. Amém.